Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Mais uma vez estamos aqui juntos para podermos estar conversando a respeito dos assuntos bíblicos, dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, aquele que nós devemos estar sempre consultando para aprender com ele e poder praticar os seus ensinamentos, porque seus ensinamentos são verdadeiros e produzem bons resultados na nossa vida, principalmente a respeito do assunto da vida eterna. Jesus está sempre nos ensinando a vivermos nesta vida da maneira melhor possível e estarmos sempre preparados para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, porque nós aqui temos realmente uma vida passageira, somos aqui peregrinos, estamos de passagem e não podemos esquecer disso, não vamos ficar aqui por todo o tempo e nem sabemos quanto tempo. Por isso Jesus então está sempre trabalhando para que nós possamos estar atentos a esse assunto, e isto faz grande diferença na nossa vida quando nós temos esse assunto bem esclarecido e podemos estar desfrutando então da nossa vida da melhor maneira possível, na melhor qualidade possível, em qualquer situação econômica. Quando Jesus nos ensina a vivermos da melhor maneira possível, ele está nos ensinando a viver em qualquer situação, em qualquer condição econômica, e está sempre da melhor maneira possível, porque os ensinamentos de Jesus nos traz esperança, esperança de dias melhores, e isso então é fundamental para nós podermos estar então vivendo e praticando. Quero compartilhar com você hoje um estudo lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, e tirarmos aqui algumas conclusões, alguns ensinamentos aonde podemos aprender mais. E gostaria que você estivesse sempre motivado a aprender cada dia mais com Jesus. Quando Jesus faz lá o convite para sermos seus discípulos, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, darei descanso para as vossas almas. Então Jesus está sempre nos convidando a aprender com ele, e os seus ensinamentos dizem lá, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus não coloca nada de pesado para nós estarmos vivendo, simplesmente obedecendo ele, porque o pesado e o difícil ele já fez por nós, quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Então vamos ler aqui Marcos, capítulo 12, versículos 28 até o versículo 34, diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus está aqui dialogando com um escriba. O escriba era aquele que estava sempre escrevendo a palavra de Deus. Ele escrevia, interpretava a palavra de Deus para o povo. E o escriba aqui fez essa pergunta aqui para Jesus, né? Jesus
já tinha respondido outras perguntas e ele, vendo que Jesus havia respondido muito bem às perguntas, então ele foi e fez uma pergunta para Jesus. Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus então disse para ele tudo que está escrito na palavra de Deus, que, né, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E que o outro, semelhante a este, o segundo, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele então deu a afirmativa de que realmente Jesus havia respondido muito bem e que esses dois mandamentos estavam acima, né? Excedia a todos os holocaustos e sacrifícios. E esses dois mandamentos são fundamentais realmente para nós podermos ter uma vida espiritual plena e agradável a Deus. E aqui o interessante aqui é que veja o que Jesus respondeu para ele aqui. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Disse para aquele escriba: não estás longe do reino de Deus. Veja que é preciso estar dentro do reino de Deus, mas ele ainda não havia entrado no reino de Deus. Ele conhecia a palavra, entendia, mas ele ainda estava fora do reino de Deus. E isto que é fundamental, meu amigo, minha amiga, ao conhecer a palavra, nós precisamos estar obedecendo a palavra. Ele estava entendendo muito bem. Jesus disse: você não está longe, mas ele não está dentro. Por isso que Jesus, quando ele está dialogando ali com o Nicodemos, que é um fariseu religioso, um homem religioso, quando Jesus se dirige para ele e fala assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, então, surpreso, pergunta para ele: mas como eu nascer de novo? Posso eu entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus, então, responde para ele assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que agora, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer da água e do Espírito. O escriba ali, ele só tinha o conhecimento da água. A água é a palavra de Deus, ela está simbolizada ali pela água. Ele tinha conhecimento da palavra, mas ele ainda não tinha crido em Jesus, porque para nascer de novo é preciso crer em Jesus de todo o coração. Assim como tem que amar a Deus de todo o coração, também é necessário crer em Jesus de todo o coração, porque Jesus é o próprio Deus, é ter confiança. A coisa que Deus mais detesta é quando a pessoa é incrédula, ela não crê em Deus, porque Deus é a verdade, Deus é bom, Deus é benigno. E isso aqui, o apóstolo Paulo, essa situação aqui, o apóstolo Paulo explica muito bem quando ele escreve a sua epístola a Tito, lá no capítulo 3, versículos 4 e 5. Veja como que o apóstolo Paulo explica categoricamente isso que está acontecendo aqui com a vida desse escriba. Quando, pois, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja aqui então, meu amigo, minha amiga, veja que o apóstolo Paulo aqui, escrevendo essa carta aqui a Tito, né, um dos seus discípulos, então ele está lembrando aqui de como que eles foram regenerados, como é que eles nasceram de novo, e dando aqui então a orientação para Tito, que
Este ensinamento é o ensinamento que realmente traz para todos nós a alegria da vida eterna, a alegria da salvação, do novo nascimento. Vamos lendo aqui mais detalhadamente, nós vamos compreender aqui o apóstolo Paulo escrevendo então aqui para Tito. Quando, pois, se manifestou a benignidade de Deus? Quando foi que se manifestou a benignidade de Deus? Através de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então essa é a manifestação da benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós. Então a salvação não é por obras praticadas por justiça própria nossa, é por ato de amor divino, é graça. Jesus morreu por nós e sofreu a punição dos nossos pecados. Então, quando, pois, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, quando ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, por bênção não merecida, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja aqui, então, meu amigo, minha amiga, que não basta conhecer a palavra de Deus como o escriba ali conhecia. Não basta estar perto do reino de Deus, é preciso estar dentro do reino de Deus. E é isso que Jesus explica ali para Nicodemos e que o apóstolo Paulo aqui também está relatando ao seu discípulo Tito, que nós temos que ser lavados mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E assim que a pessoa crê em Jesus, creu na palavra de Cristo, então o Espírito Santo entra com o ato regenerador e também renovador, nos dando uma nova natureza, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque agora, quando nossos pecados são lavados no sangue de Cristo, então agora nós diante de Deus não temos mais pecados, porque nós já aceitamos Ele como nosso Salvador, e agora então o Espírito Santo vem e nos batiza, nos sela com a sua presença na nossa vida, nos confirmando com o nosso espírito que nós já somos filhos de Deus. E é Romanos 8,16. Então veja que coisa maravilhosa é esse novo nascimento, que é essa experiência que Jesus trabalha para que todos nós tenhamos e podemos já desfrutar hoje dessa segurança e termos uma esperança viva para podermos viver a nossa vida aqui tranquilamente e partirmos daqui para a eternidade com toda a segurança, sabendo que o melhor está por vir. Espero que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também possam conhecer a verdade. A verdade é Jesus e o seu grande ato de amor praticado ali na cruz é que nos conduz a estarmos dentro do reino de Deus. Espero que você deixe aí o seu like, compartilhe a mensagem, comente também, escreva de onde que você está vendo nosso vídeo. E é sempre um motivo muito grande estar aqui junto com você para podermos estar estudando a palavra de Deus. Para você que já conhece a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus e juntos podermos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. O grande segredo para que o nosso país se torne uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, é estarmos lutando para que o número de salvos aumente. Quanto mais filhos de Deus aqui na terra, Ele sara a nossa terra e Ele leva o coração do rei aonde for necessário, conforme está escrito lá em Provérbios 21:1, para que possa abençoar todos os seus filhos. Espero encontrar você no próximo programa.
Até lá!